Bom dia, pessoal. Lembrando que eu não estarei essa semana com vocês aí nas aulas online, porque estou aplicando a prova do Provão Seriado Paulista, ok? Mas sempre terá um professor aí auxiliando vocês, tudo bem? Então, peço que vocês anotem as dúvidas aí no caderno durante as aulas e no retorno a gente tira todas elas. Hoje, gente, nós vamos voltar, né, lá para a aula 6, vamos retomar para seguir aí as aulas sequenciais do livro, tá? Lembrando que nós pulamos, né, algumas por conta do mapa foco do Saresp, tá? Então agora a gente vai voltar, já terminamos, dividimos todas as aulas que estavam lá no mapa foco, né, que era da 1 até a 5, a aula 12, a aula 20, a 22 e a 23, né? Então, agora nós podemos voltar a seguir aí a sequência do livro, tá? Uma semana antes lá do Saresp, a gente vai fazer uma revisão, tá? Uma aula só de revisão dessas aulas que nós vimos do Mapa Foco, tudo bem? Então, vamos seguir e na sequência a gente vem com a aula 6, que vai falar sobre magnetismo. Essa aula está aí no livro do estudante, na página 131. Então, peguem aí o livro e acompanhem toda a aula, que vamos fazer a atividade e depois o aprofundando. Deixem todo o livro em ordem. No retorno das aulas online, vou dar vista em todas essas atividades, tá, pessoal? Então, vamos lá, página 131. Aí, na aula 6, já fala um pouco sobre magnetismo. A gente vai ver aí um pouquinho dos fenômenos elétricos e o magnetismo, natureza elétrica da matéria, magnetismo natural e artificial, os campos magnéticos terrestres e o campo magnético. O objetivo dessa aula é apresentar o conceito de magnetismo a partir de uma perspectiva histórica e física. Vamos iniciar aí com os ímãs. Quais são os diferentes tipos de materiais que podem ser atraídos por ímãs? E por que eles são atraídos? Acho que todos vocês já viram um ímã, né, gente? Que tipo de material ele atrai? Coloca aí no chat para o professor que está aí auxiliando vocês. Quando dois ímãs são colocados próximos um do outro, várias interações podem ocorrer. Quais seriam essas interações? Então, o que acontece quando a gente tenta juntar dois ímãs? Vão escrevendo aí no chat. Então, olha lá, antes da gente falar um pouco sobre os ímãs e todas essas questões que a gente acabou de ver, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, de onde surgiu, né? Como que os povos antigos descobriram o ímã e onde que a gente usa hoje em dia, né, esses ímãs. Então, olha lá, os ímãs estão presentes em diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores, eletrodomésticos, brinquedos e fechaduras, entre tantas outras aplicações. Por exemplo, aquele portão da escola, né, da entrada, ele funciona como com ímã. Dentro dos nossos computadores, a gente tem ímã dentro dos celulares, tá? Mas antes de conhecermos suas características, importância e os usos no mundo moderno, vamos olhar para o passado e entender como na antiguidade as pessoas identificaram as propriedades magnéticas dos ímãs. Então vamos voltar um pouquinho para a gente entender de onde surgiu tudo isso. Então, olha lá, a descoberta e a utilização do magnetismo pelos povos. Então, lá na antiguidade, de acordo com alguns registros históricos disponíveis, na Grécia Antiga, por exemplo, Tales de Mileto observou que a pedra magnetita atraía o ferro.
Os gregos notaram que a magnetita, quando suspensa no ar, sempre se alinhava na mesma direção. Os chineses já conheciam e usavam o magnetismo, especialmente na navegação. Então, por exemplo, as bússolas, né, o que faz aquele ponteirinho girar é um imã, né? Nos primeiros séculos da Era Comum, usavam a colher que aponta para o sul, feita de magnetita, para ajudar na orientação. Em 1600, o físico inglês William Gilbert comprovou que a Terra possuía propriedades magnéticas. Em seu experimento, ele utilizou uma agulha magnetizada e percebeu que ela sempre se orientava em uma direção. Os fenômenos magnéticos ganham uma nova dimensão no século XIX, com a descoberta da sua relação com a eletricidade, por cientistas como Hans André Marie Ampère, Michael Faraday e Joseph Henry. Inclusive, ele é uma unidade, hoje ele é utilizado como uma unidade de medida, né? Cada um desses cientistas fez contribuições fundamentais para o entendimento da relação entre magnetismo e eletricidade, tornando assim o eletromagnetismo uma grande descoberta científica. Então a gente pode estar se perguntando, mas o que tem a ver tudo aquilo que a gente estava estudando, né, sobre energia? Agora ele já passa para o magnetismo, né? Então a gente tem aí essa área do eletromagnetismo, que a gente também vai estudar mais para frente. Então olha lá, onde que a gente usa o imã nos dias atuais? Então olha lá, atualmente os imãs estão presentes em diversas tecnologias. Muitas vezes a gente nem sabe, né, que esses aparelhos têm um imã lá dentro. Então, ó, motores elétricos usados em eletrodomésticos e veículos elétricos, em geradores para conversão de energia mecânica em elétrica. Olha lá o que tem a ver, né, do que a gente está estudando sobre energia. Armazenamento de dados. Discos rígidos utilizam campos magnéticos para gravar e ler informações. Então, nos nossos computadores tem, né, um ímã. Se você pegar um pedacinho de ferro, de alumínio, você consegue inclusive achar onde está o ímã, né? Principalmente notebook, computador. Fones de ouvido e alto-falantes, como esse aqui da imagem, né? Um fone de ouvido, funcionam com campos magnéticos para produzirem o som. Então veja que a gente usa hoje em muitos aparelhos, né, gente? O ímã. Coisas que já vem bem de um antepassado bem distante. Mas afinal, olha lá, o que é um ímã? Um ímã é um material que gera um campo magnético ao seu redor, capaz de atrair ou repelir outros ímãs ou objetos metálicos. Existem dois tipos de ímã, os naturais, feitos de minerais magnéticos, como esse da imagem, que é a magnetita, tá? É um tipo de rocha. E os artificiais, produzidos a partir de outros ímãs ou pela ação da corrente elétrica. O ímã, ele existe dois polos, como na imagem, o polo sul e o polo norte. Os polos do ímã, eles são inseparáveis, isso é, não é possível dividir um ímã e obter um fragmento apenas com o polo sul ou com o polo norte. Por exemplo, se a gente cortar esse ímã da imagem ao meio, né, aqui onde estava exatamente o meio, dividindo a cor azul e a vermelha, não vai ficar o polo sul e o polo norte, um para cada lado, tá? Imediatamente ele gera aqui na parte azul um novo polo norte e aqui na parte vermelha ele gera automaticamente um outro polo sul, tá? Vamos ao verdadeiro ou falso. Quando um ímã é cortado ao meio, cada pedaço
resultante se torna um novo ímã, com um polo norte e um polo sul. Isso ocorre porque é impossível separar os polos magnéticos de um ímã. Olá, acabamos de falar sobre isso, né? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Muito bem, para quem falou que é verdadeiro. Vamos ver um pouquinho sobre as forças magnéticas. As forças magnéticas são as forças que ímãs e materiais magnéticos exercem uns sobre os outros. Elas podem ser de atração ou de repulsão, tá? A gente vê isso no ímã, né, gente? Quem é que já não brincou de colocar um ímã próximo do outro, né? Então, a atração, quando os polos opostos de dois ímãs se aproximam, né? Quando eles se juntam. Então, a gente fala que eles se atraem. Quando você põe um polo sul virado para um polo norte, aí vai grudar um ímã no outro, tá? Agora, quando você põe dois polos iguais juntos, aqui como aqui na imagem, que ele colocou o polo norte junto com o polo norte, então eles vão se repelir, ou seja, eles vão fazer uma força entre eles, onde você não vai conseguir juntar esses dois lados do ímã. Então, eles se repelem. Por isso que muitas vezes a gente brinca falando que os opostos se atraem, né? E os iguais se repelem, tá? Por conta dessa força magnética que a gente tem nos ímãs, onde os opostos ocorre a atração e nos que são iguais ocorre a repulsão. Por que que isso tudo acontece, ó? O ímã, ele gera um campo magnético, né? Então, a gente tem aqui na imagem um pedaço de ímã com o polo sul e o polo norte. E exatamente onde tem essa imagem da setinha, né? Que a gente não vê, é onde está o campo magnético do ímã. Você pode ver que, por exemplo, quando você vai afastando o ímã de um pedaço de ferro, por exemplo, ele vai perdendo esse magnetismo, né? E aí você vai depois aproximando e aí ele volta a ter esse magnetismo quando você chega exatamente nesse campo magnético do ímã, tá? Então, olha lá, o campo magnético de um ímã é a área ao seu redor onde ele exerce forças de atração ou de repulsão. Então, seria toda essa área que está representada por essas setas. Olá, este campo é invisível, né? A gente não consegue ver, isso que é só um desenho, né? Essas setinhas. Mas podem ser detectados por objetos como limalhas de ferro que se alinham em torno do ímã ou por meio de bússolas. Uma forma de representar o campo magnético é por meio de vetores, que são essas setas, tá? Que indicam os sentidos do campo em relação ao ímã. Olha lá, quais materiais são atraídos, né, pelo ímã? Os ferromagnéticos, como por exemplo o próprio ferro, né? O níquel e o cobalto, são fortemente atraídos por ímã, pois seus átomos formam domínios magnéticos que se alinham com o campo magnético. Então, o ímã atrai muito, né, esse material. Tem também aqueles paramagnéticos, como alumínio e platina, são levemente atraídos pelo ímã, mas a interação é muito fraca. Tem o diamagnéticos, como cobre, ouro e prata. São fracos repulsores de ímãs, gerando um campo magnético oposto quando expostos. Então, aqui nesse caso, ele não vai chegar próximo do ímã, né? Ele vai se repelir. E metais não magnéticos, ou seja, aqueles tipos de metais que o ímã não tem nem atração nem repulsão. Não interage de forma significativa com os ímãs. E aí chega na atividade aí do livro, tá? Essa atividade, ela tá na página 134, ok? Então, eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem essa atividade e a gente retorna para a correção.
Vamos lá, gente, vamos fazer aí a correção da atividade. Então, a gente tem uma tirinha que fala assim, ó. Sabe, gatinho, eu gosto tanto de você que sinto vontade de ficar grudada em ti. Às vezes acho que somos como imã. Ela fala com um olhar apaixonadinho, né? Aqui pra mim tá tão pequenininho, não tô conseguindo ler direito. E o gatinho tá lá lambendo as patinhas, né? E aí no outro quadrinho ela tá ainda com esse olhar apaixonado pro gatinho e o gatinho continua aí lambendo as patinhas como nada tivesse acontecendo. Aí no terceiro quadrinho ela percebe, né, que o gatinho não tá ligando muito pra ela. E aí ela fala: pensando bem, acho que sou a única que sente algum tipo de atração por aqui. Então, olha lá, com base na tirinha e nos conhecimentos abordados nesta aula, responda. Para ocorrer a atração entre um ímã e outro objeto, é necessário que ambos sejam ímãs. Então, somente o ímã atrai somente outro ímã? Justifique sua resposta com base nas propriedades magnéticas. Vamos lá, então. Eu vou fazer a correção. Lembrando que você não precisa escrever como a que está aqui no livro, tá, gente? Vocês podem colocar aí as mesmas ideias com outras palavras, tá bom? Então, olha lá. Não é necessário que ambos sejam ímãs para haver atração. Um ímã pode atrair objetos que não são ímãs, né? A gente viu que ele pode atrair o ferro, o níquel, né? Com materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel, cobalto. A atração ocorre devido à interação do campo magnético do ímã com os dos átomos do material ferromagnético, fazendo com que o objeto seja atraído, mesmo que ele não seja um ímã, né? Então, um ímã não necessariamente atrai somente outro ímã, né? Ele pode atrair alguns metais, tá? 2. No quarto quadrinho, a garota afirma que só ela sente atração. Se ela se compara a um ímã, em quais situações não ocorreria atração? Explique o que precisaria mudar para que a atração acontecesse. E aí, ó. Se a garota se compara a um ímã, não ocorreria atração se o gatinho estivesse sendo comparado a um material não magnético, né, como madeira ou plástico, que são materiais que não são atraídos pelo ímã, né? Para que houvesse atração entre ambos, o gatinho deveria ser comparado a um material ferromagnético, que é o ferro, o níquel, o cobalto, né? Ou a um ímã, ou a outro ímã, né? Com a polaridade oposta voltada para a garota. Então, não adiantaria também se fosse outro ímã, mas com a mesma extremidade voltada para a garota, né? O polo norte com o polo norte. Ou o polo sul com o polo sul. Teria que ser ainda um ímã, só com a polaridade oposta dela. Então, ó, façam aí a correção da atividade no livro, tá? Não precisa estar como no livro. E aí, vamos seguir aqui os slides. E a gente chega na parte onde vai explicar um pouquinho sobre o campo magnético terrestre, né? Então, nós vimos aí lá no início que já teve cientistas, né, lá na antiguidade que já falou um pouquinho sobre esse campo magnético. Então, o campo magnético da Terra compreende as forças magnéticas que envolvem o planeta, atuando como um gigantesco ímã. Esse campo é fundamental, pois protege a Terra da radiação solar, impedindo que partículas perigosas atinjam o planeta. Ele é gerado pelo movimento de metais líquidos do núcleo da Terra, composto principalmente por ferro e níquel fundidos.
Esse movimento cria corrente elétrica, que por sua vez geram o campo magnético terrestre, representado aqui por esses vetores, né? Essas setinhas aqui na imagem, tá? E aí nós chegamos no aprofundando. O aprofundando desta aula também está aí na página 134. Vamos fazer para a gente finalizar. Em uma aula de ciências, o professor explicou as propriedades dos ímãs e fez uma demonstração de como o ímã pode ser dividido. Ao cortar um ímã ao meio, o professor explicou que ambos os pedaços continuariam a apresentar dois polos magnéticos, um polo norte e um polo sul. Este fenômeno ocorre porque, letra A, os ímãs só apresentam um único polo, que não se divide em duas partes. Letra B. O corte de um ímã resulta na perda da polaridade, fazendo que ele se torne não magnético. Letra C. Cada pedaço do ímã se torna um novo ímã, com dois polos magnéticos, norte e sul. Letra D. O ímã cortado resulta em um único pedaço com o polo norte e um outro com o polo sul, sem interação entre eles. E aí, qual vocês acham que é a letra correta? Coloca aí no chat para a professora que está aí com vocês. Muito bem. Parabéns para quem respondeu a letra C. Então, marquem a resposta do aprofundando aí no seu livro. Deixem todas as atividades em ordem feitas durante as aulas e online que os professores estão passando para vocês, que no retorno eu vou dar vista aí no livro, ok? Em todas essas aulas que a gente fez online. Tchau, pessoal!